No início do ano letivo, uma criança do ensino fundamental chegou na minha sala e falou: Ju, nós temos umas reivindicações para fazer, umas reclamações. Anotei tudo num papel. Podemos conversar? Você pode ver? Falei, claro, com o maior prazer. Vamos conversar sobre isso, mas eu quero que todo mundo esteja junto. E era almoço, e depois do almoço eles vieram tudo para minha sala. Primeira semana, segunda semana de março. 9 pontos, são esses 9 pontos aqui. Esses 9 pontos e essa atitude das crianças, ela é para mim uma das coisas mais incríveis que eu, como educadora e diretora desse espaço, posso presenciar. A gente fala muito sobre o protagonismo da criança aqui na Escola Nosso Mundo. E esse protagonismo, ele é incentivado, ele é desenvolvido desde que a criança entra nas primeiras turmas com 1 ano e 7. Então, o resultado tem que ser esse, eles têm que chegar no fundamental e ter essa capacidade reflexiva de olhar o que eles não estão gostando, entender que eles têm os direitos deles e vir conversar com a pessoa responsável que pode mudar, não é? Que sou eu, a diretora, no caso. Pra quem não me conhece, sou Juliana Bel, diretora da Escola Nosso Mundo. Então eles vieram, a gente sentou aqui na minha sala tem um espaço bem legal aqui, com brinquedo, com tudo mais, e as crianças volta e meia estão por aqui conversando. Foram 2 horas de conversa, gente, 2 horas de conversa onde a gente foi passando ponto por ponto e eu fui trazendo tanto reflexões para eles sobre as responsabilidades deles, os direitos e os deveres deles, o olhar deles para um coletivo, o olhar deles para as crianças pequenas, porque tem alguns pontos que é sobre as crianças pequenas, o nosso olhar, a falta de olhar, na verdade, às vezes da equipe para pequenos detalhes que eles estavam falando ali, o que me cabia, o que não me cabia, o que deveria ser um acordo entre todos. E a gente foi debatendo esses pontos e fomos debatendo todas essas situações. E não há, como eu falei, prazer maior do que um tipo de conversa para mim como essa. Eu acho que quando isso acontece, eu não tenho dúvida nenhuma que a educação do nosso mundo, ela está sendo construída de uma forma muito bonita. E as crianças, elas já vão entendendo o poder que é ter um pensamento alinhado, reflexivo, crítico, o poder do diálogo, de escutar os outros, de falar, de ter sua voz ouvida, de trazer e pensar soluções, não só críticas, né? Que hoje em dia acho que é muito mundo é isso, é só cheio de crítica, ninguém pensa em solução, a gente só critica, só batalha, só berra. E a gente nunca, ou muitas poucas pessoas trazem soluções. Então, é um momento muito bacana, que repercute até hoje. Volta e meia, eles lembram desses pontos e falam, ó, Ju, aqui voltou a acontecer, aqui não aconteceu mais. Ju, podemos conversar sobre outras coisas que já estão acontecendo. Então, assim, todo esse movimento das crianças, delas serem acolhidas, né, por mim, e eu escutá-las, eu realmente dar voz e ouvido para elas. Eles são importantíssimos para elas continuarem construindo esse tipo de pensamento, construindo esse tipo de relação com o todo, com a comunidade, com o seu espaço e com os outros, né? E continuar crescendo e se desenvolvendo. É isso, eu queria compartilhar isso com vocês. Seguimos!